Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E falar em fazer toda a diferença, eu quero te perguntar, você já ouviu falar aí sobre distúrbios da tireoide? Vários problemas podem afetar a estrutura e a função dessa glândula. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema, eu recebo o endocrinologista William Pedrosa. Muito bom dia, doutor William. Bom dia. Que bom que o senhor está aqui. Bom dia. Pois é, bom, eu que agradeço o convite. Explica pra gente o que são os distúrbios da tireoide. Então, a tireoide é uma glândula grande, ela pesa de 15 a 20 gramas, fica na região anterior do pescoço. Certo. E ela produz alguns hormônios que são muito importantes para a função do organismo como um todo. Na verdade, ela começa a ter função ainda quando a gente está na vida fetal, extremamente importante para o desenvolvimento neuropsicomotor do feto e da criança. Olha. E quando adulto, a gente tem esses hormônios controlando o metabolismo e a função de vários órgãos. E se a gente for falar de uma maneira um pouco geral, e eu acho que você introduziu bem o assunto, a gente teria a divisão dos problemas da tireoide em duas partes. A gente teria a parte das funções comprometidas, ou seja, essa produção dos hormônios estariam comprometidas, a produção ou o desempenho da ação desses hormônios, e uma outra parte que seria estrutural mesmo, onde a gente teria mudanças na forma da tireoide. Aqui cabe bem a questão do tamanho e dos nódulos, a presença dos nódulos, podendo ou não estar junto a essa alteração da função da tireoide. Dr. William, agora sobre ainda essas disfunções, gostaria que o senhor falasse para a gente, esclarecesse para o público de casa, né, o que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. A palavra é diferente, mas vamos lá. Trava a língua. Exatamente. Hipotireoidismo e hipertireoidismo são, na verdade, situações que você vai encontrar alteração da função da tireoide. No caso do hipo, né, o prefixo já ajuda bastante, ele indica uma função diminuída dessa ação do hormônio tireoidiano, normalmente pela produção deficiente, mas ocasionalmente você vai ter até o hormônio presente, mas uma ação diminuída no órgão-alvo. Então, às vezes, a tireoide produz, mas não consegue atingir bem aquela ação. Mas o mais comum é que a produção esteja, de fato, diminuída. Já o hipertireoidismo, você tem exatamente o oposto. Você tem uma produção aumentada desses hormônios, fazendo com que você tenha uma função exacerbada da glândula. Lembrar o seguinte, que hipotireoidismo e hipertireoidismo, na verdade, não são os nomes das doenças, são síndromes. Sim. Então, na verdade, eu tenho várias doenças que podem levar ao hipotireoidismo e eu tenho várias doenças ou circunstâncias que podem levar também ao hipertireoidismo. O senhor poderia exemplificar para a gente, nesses dois casos, quais são essas doenças que podem levar ao e ao hipertireoidismo? Claro. Olha só, no hipotireoidismo, geralmente o que é mais comum é uma doença chamada autoimune, que é uma tireoidite, é uma inflamação da glândula, a gente chama tireoidite de Hashimoto. Ela é produzida geralmente pela inflamação da glândula, pelo nosso próprio sistema imune, e isso leva a uma produção deficiente, geralmente, dos hormônios tireoidianos. Outras causas de hipotireoidismo podem ser genéticas, com dificuldade da produção do próprio hormônio ou da ação do próprio hormônio. Às vezes, cirurgias da tireoide também vão levar ao hipotireoidismo. O tratamento que a gente usa, às vezes, para alguns casos de hipertireoidismo, geralmente com iodo radioativo, também podem ser uma causa de hipotireoidismo. Se a gente levar o olhar para a criança, geralmente no recém-nascido, onde é uma entidade muito grave, nós vamos observar várias outras causas também genéticas e também da formação da própria glândula. Já no hipertireoidismo, você vai ter também doenças autoimunes, onde você vai ter uma produção exacerbada, levando ao aumento da produção dos hormônios tireoidianos. Você vai ter o transtorno factício, que nada mais é do que o próprio paciente ingerindo hormônio tireoidiano a mais. Isso é relativamente comum, principalmente em tentativas de emagrecimento não acompanhadas pelo profissional médico. Você pode ter nódulos... Isso é importante, né? Bastante. Gostaria que o senhor voltasse a frisar o que isso aí pode acontecer. Sobre tentativas de emagrecimento sem o devido acompanhamento profissional. A pessoa chega e fala, olha, eu quero fazer, então isso pode acarretar esses problemas. Sim, né? pode sim. Às vezes a pessoa inicia um tratamento sem orientação médica,
não é raro a utilização de medicamentos que não tem uma formulação muito clara, né, para o cliente, para os outros profissionais da saúde. Ele utiliza cápsulas ou outros medicamentos sob rótulos de fitoterápicos, por exemplo, mas quando você vai ver o princípio ativo desses medicamentos, você encontra ali diurético, você encontra ali anfetamínicos, você pode encontrar também hormônio tiroidiano, já que o hipertiroidismo leva a uma aceleração do metabolismo e uma perda de peso, que não é saudável, já que essa perda de peso perde sim um pouco de massa gordurosa, mas ela também leva à perda de massa proteica. Porque quando a gente fala de hipo e hiper, a gente está falando de extremos. Os extremos nunca são bons, né, nesse caso, né, doutor? Nunca são bons. Até mesmo, às vezes, disfunções leves, que a gente chama de subclínicas, onde o paciente tem discretos desvios da normalidade laboratorial, mas com muito pouca, digamos, muito poucos sinais e sintomas clínicos, eles também, a médio e longo prazo, estão associados também a desfechos ou a outras doenças clínicas que podem comprometer a saúde desse indivíduo. Então, às vezes, mesmo um indivíduo pouco sintomático, ele merece uma atenção médica e tratamento adequado, porque você vai evitar uma complicação que só apareceria 10 a 20 anos depois. Eu queria que você explicasse, gente, o que seria aquele nódulo, como chama, ou bócio benigno da tireoide? E tem câncer da tireoide também? Explica pra gente o que seria essa diferença que a gente pode ter. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Com o advento dessas técnicas de detecção de imagem, que hoje são mais comuns, a utilização de ultrassonografia, tomografia e ressonância, até para outros fins, você acaba observando a presença de nódulos na tireoide com muito mais frequência. Certo. Esses nódulos frequentemente são benignos, a grande maior parte deles, mas é óbvio que a preocupação ao se detectar um nódulo na tireoide é que ele pode ser maligno. Isso pode acontecer até em 5% dos casos. Essa malignidade, ela pode ocorrer em 4 tipos na tireoide. Existem 2 tipos bem mais comuns, que representam 90%. Eles têm realmente um prognóstico melhor, evidentemente submetidos a tratamento adequado. Eles são chamados de câncer diferenciados. Os outros 2 chamam medular ou anaplásico. Mas a grande maior parte das vezes você vai preocupar em diferenciar esse nódulo que é maligno do nódulo que é benigno. E aí cabe essa denominação do bócio coloide. Toda vez que a gente tem um nódulo benigno, ou seja, ele não representa malignidade, boa parte das vezes ele é o bócio coloide, que é uma manifestação de benignidade da tireoide, dessa formação da tireoide. Ela tem várias origens, na verdade, algumas mutações mesmo, genéticas, mas sem comprometimento maligno, e às vezes deficiência de iodo, que no nosso meio acontece em alguns casos ainda, não em meios urbanos, isso é bem menos frequente, mas ainda em algumas áreas rurais. Maravilha, olha só. Dr. William, nós vamos acompanhar aqui agora alguns casos, né, reais de quem sofreu esses distúrbios aí da glândula tireoide. Vamos ver. Você sabe o que é a tireoide e o que ela faz no nosso organismo? Não. Nunca ouviu falar? Já ouvi falar, mas não guardo bem, não. Josiane, você sabe o que é tireoide? Qual a função dela no nosso organismo? Não sei. Nunca ouviu falar? Já ouvi, mas eu não sei bem o que é, não. Nosso organismo possui uma série de glândulas com funções bem específicas. Uma delas é a tireoide, localizada na região do pescoço, responsável por regularizar órgãos vitais, como o coração e o cérebro. E é preciso ficar atento ao seu funcionamento para não ter nenhuma surpresa indesejável. Após se sentir mal, Mariana procurou um médico que constatou que a jornalista tinha uma disfunção nessa glândula, o hipotiroidismo. Eu tinha muito sono e transpirava muito também. E fora essas outras coisas de ficar sempre tonta, de acabar desmaiando, né, por causa de tanto ficar tonta, essas coisas. Aí eu fui no clínico geral, porque eu tinha muito tempo que eu não ia ao médico, aí eu fiz um check-up e no exame de rotina normal de sangue já deu lá que o meu hormônio da tireoide estava muito desregulado. Aí o médico falou assim, nossa, você precisa começar a tomar remédio urgente. Além do distúrbio na produção de hormônios, o médico diagnosticou micronódulos na região da glândula. Quando ele detectou, né, que eu precisava também, por causa que o hormônio estava com essa descompensação, ele também detectou que eu tinha alguns nódulos na garganta. Micronódulos, na verdade, que é por causa desse hormônio que não estava, né, legal, a dosagem.
E aí eu tive que fazer ultrassom para ver se ia precisar fazer cirurgia, graças a Deus não precisou. Há alguns anos, em uma consulta de rotina, Marisa também descobriu que tinha um nódulo na tireoide. Através de uma visita que eu estava fazendo a uma médica, ela percebeu o nódulo e aí eu fui encaminhada por uma endocrinologista e aí tive que tirar. Tomo medicamento contínuo, mas depois da cirurgia eu tive que fazer uma aplicação de iodo, né, e ficou tudo bem, curada, graças a Deus. Mariana e Marisa terão que tomar remédio todos os dias para o resto da vida. As duas reforçam a importância de cuidar dessa região do corpo. Foi porque eu passei mal que eu fui e fiz o exame, mas aí agora de 3 em 3 meses eu tenho que fazer exame e acompanhar para ver se o hormônio está certinho, tem que mudar a dosagem do remédio. Os exames que eu fiz quando descobriu era um nódulo normal, não tinha nenhum problema. Quando eu operei, tirou o nódulo. Quando fez o anatopatológico, era um câncer. Aí eu tive que operar 10 dias depois de novo para tirar a tireoide toda. Então não te incomoda, você não sente nada, a não ser pelos exames de TSH, né, que dá uma alteração, aí você tem que verificar. Mas assim, é uma coisa que toda mulher tem que cuidar. Homem também, né, porque o homem também tem problema de tireoide. Pode dar uma alteração. O nódulo é comum tanto no homem como na mulher. Que legal. Olha, aí. interessante, Exemplos reais, né? Vida não, eu real, vi umas que não sabiam nem o que era, mas quando você passa a saber ou a viver, o conhecimento aumenta, não é, doutor? O exemplo ali é a dona Marisa. Isso. Ali. Isso é mais comum em mulher, em homem, doutor? Fala pra gente. Olha, os distúrbios da tireoide, incluindo câncer, é mais comum na mulher, tá? Então, por exemplo, você vai ter alguns fatores relacionados ao sexo e também à idade. Então, nós temos a prevalência maior no sexo feminino e a partir de uma dada idade, isso geralmente a partir dos 50 anos, torna-se bem mais prevalente. Isso é uma realidade principalmente para aqueles distúrbios autoimunes, principalmente que causam hipotireoidismo. Agora, doutor William, sobre ainda pensando assim nas causas, a questão hereditária tem a ver? Por exemplo, um histórico familiar? Sempre tem. Na doença da tireoide, a gente sempre pesquisa hereditariedade. É uma questão muito comum compartilhar membros de uma mesma família doenças e distúrbios da tireoide. Isso principalmente para aquelas causas autoimunes e para alguns tipos de câncer também. Existem cânceres da tireoide, numa parcela pequena da população, que são razoavelmente previsíveis. Um membro da família cometido traz grande chance para que outro membro também seja cometido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Tem o exame de sangue, porque eu falo assim, normalmente, isso é mito ou é verdade? Quando você vai ao médico e fala, se o médico é bom, ele vai apalpar a sua tireoide para ver. É fato? Olha, não dá para falar se o médico é bom ou não palpando a tireoide. Ou até você vai num clínico geral e não vai nem mexer nisso, mas ele vai lá e já observa, justamente pela importância da tireoide. Sim, exatamente. Os nódulos tireoidianos, eles são perceptíveis ou são detectados pela palpação médica em 4% da população. Então, se o exame físico propicia essa abordagem inicial, seria muito interessante que ele fosse realizado na primeira consulta ou nas consultas de rotina. O exame da tireoide, geralmente a investigação começa por esse exame físico, uma história familiar, uma história pessoal bem coletada, né? A história dos sinais e sintomas, como eles levantaram ali, você tem vários sinais e sintomas hoje relacionados às disfunções tireoidianas, tanto quanto o hipo, quanto com o hipertireoidismo. E os testes laboratoriais, que geralmente são utilizados, a dona Marisa lembrou bem, o TSH, a gente faz também a dosagem dos hormônios que a própria tireoide produz, T4 livre, T3 livre ou suas partes totais, mas são exames que a gente usualmente solicita no consultório para avaliar a função da tireoide. Já a forma, a gente utiliza a palpação e eventualmente a ultrassonografia. Doutor William, para a gente passar para o pessoal de casa, dona de casa que está nos assistindo agora, ela está de cabelo em pé lá agora, pensando, mas eu tenho ou não tenho isso? Quando vai aí associando, por exemplo, a idade aí, principalmente, né, o acometimento das mulheres é mais óbvio aí, e com a questão da menopausa ali, do climatério, naturalmente ela vai transpirando mais, ela vai tendo aí esse tipo de reação. Talvez o seu metabolismo, naturalmente, ele vai diminuindo, a intensidade dela pode ganhar um pouquinho mais de peso. Gostaria que o senhor falasse, então, para a gente o que é normal e o que é anormal, que precisa ser investigado em nível de sintomas.
os sintomas dos distúrbios tiroidianos, de uma forma geral, são muito inespecíficos. Eles, na verdade, eles não traduzem por si só uma especificidade alta. O que eu quero dizer? Várias dessas queixas podem ou não estar relacionadas a distúrbios tiroidianos. Então, você pode encontrar, na verdade, queixas bastante inespecíficas, como perda de peso, inapetência, fraqueza, alteração. Naturalmente. E isso pode sim representar uma queixa da função tiroidiana, mas pode não ser também. Então a gente tem várias outras causas para isso. Pode ser até emocional aí nesse caso, né? Até emocional, por que não emocional? Até relacionada à própria menopausa, como você bem lembrou, deficiência de outros hormônios, algum momento específico daquela vida da pessoa com outras doenças ou emocional, e você só vai poder realmente fazer essa diferenciação na consulta médica e com a realização dos exames laboratoriais. Então essa distinção ela é difícil sob o aspecto de sinais e sintomas, apesar de muito prevalentes, mas a gente acaba necessitando realmente do exame laboratorial. E para fechar, tratamento. Pessoa que tem tireoide a vida inteira vai ter que tomar remédio naqueles casos ali, tanto a que tirou quanto a outra tiveram. Sempre tem ou tem cura? Olha, isso aí vai depender da causa. Cura, geralmente não. Cura no sentido de que eu vou estabelecer uma função tiroidiana em que eu não vou precisar nem acompanhar e nem dar remédio. Isso praticamente não acontece. Mas a gente pode viver momentos no tratamento, no acompanhamento do paciente em que ele não necessite de remédio. Mas usualmente ele vai precisar acompanhar e ou tomar remédio para o resto da vida. No caso do hipotireoidismo, a gente simplesmente suplementa esse paciente com o hormônio que a tireoide não produz mais. No caso do hipertireoidismo, eu utilizo tratamentos para impedir essa produção aumentada, comprimidos, ou eu utilizo tratamentos para erradicar a produção do hormônio tiroidiano, que é o iodo radioativo e a cirurgia. Mas nesse caso eu provoco uma segunda doença. Eu termino o hipertireoidismo, mas frequentemente eu causo o hipotireoidismo. Escolho uma pela outra porque o hipotireoidismo é de fato uma doença mais tranquila para gerenciarmos do que o próprio hipertireoidismo. Muito bem. Você, dona de casa, nos assistiu aí agora, ouviu aqui o Dr. William Pedrosa, endocrinologista, nos falar sobre o distúrbio, né, da glândula tireoide. Foi abençoada? Então, em seu nome, eu vou agradecer ao Dr. William. Dr. William, muito obrigado pela presença aqui. Foi muito enriquecedor, não foi, Carol? Esclarecedor. Foi bênção, não foi? E algo... Qual que é o percentual de pessoas com problema de tireoide hoje? Tem alguma pesquisa? Tem. Por exemplo, se você utilizar o câncer de tireoide, a gente tem 0,5% a 1,5% de todos os cânceres dos seres humanos hoje são da tireoide. A prevalência de hipotireoidismo na população geral, provavelmente de hipotireoidismo clínico acentuado, ela é em torno de 2% a 4%, mas o subclínico, que é a forma mais leve, ela pode chegar a 17%, 20%, dependendo da faixa etária, principalmente nos idosos. O hipertireoidismo é um pouquinho menos, 1%, 2%, mas são doenças bem prevalentes no nosso meio. Importante saber. Então, nos despedimos aqui do Dr. William, agradecidos. Obrigada. Já com convite feito para outras oportunidades, o senhor está aqui conosco. Tá ótimo, obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.